Muitas meninas me perguntam, Renata, qual o segredo para se ter um ateliê de sucesso? Me manda mensagem no direct do Instagram, me manda mensagem no privado do WhatsApp, e eu sempre respondo para essas meninas que a base de tudo, o sucesso do seu ateliê depende, primeiramente, da organização, tanto de materiais quanto física, do ambiente, tudo isso interfere. Independente se é num quarto, se é na sala, se é na cozinha, se é somente em cima de uma mesa, tá? A organização, ela é fundamental para o sucesso e o bom desenvolvimento do seu ateliê. Quando você trabalha num ambiente sujo, desorganizado, cheio de coisas espalhadas em cima da mesa, você não consegue ter um bom desenvolvimento, você não consegue ter foco, né, se sente incomodada com aquilo ali e não consegue produzir, não consegue ser produtiva. E nada melhor do que você trabalhar, né, num ambiente organizado, num ambiente limpo, num ambiente que você se sente bem, que você mentalmente está bem, se sente em paz. Com certeza isso interfere muito na produção e no bom andamento aí do seu ateliê, tá bom? Então vamos acompanhar aqui na tela para ficar melhor e mais dinâmico de vocês também participarem da aula, para eu não ficar só falando, falando, falando. Vou mostrando aqui um pouquinho da tela para vocês. Ó, vamos lá começar então. Primeiro de tudo, pelo seu espaço físico, tá? Como que você vai fazer essa organização de materiais, de apostilas, estoque, fazer uso de compra consciente e como que você vai organizar para conseguir trabalhar com produto personalizado, tá? Por onde devo começar a organização? Primeiro de tudo, pelo seu espaço físico. Separar os materiais. Comece separando os materiais em caixas organizadoras, por estilo de material ou por cores. Isso ajuda a otimizar o tempo, aumenta a produção e facilita a nossa vida. Na mesa, somente os materiais essenciais. Deixe em cima da sua mesa apenas aquilo que for necessário para produzir a peça do momento e ferramentas como tesoura, caneta, fita métrica, alfinetes, etc. Fazer um controle de estoque, de preferência mensal, tá? Ou se não conseguir mensal, a cada 3 em 3 meses, né? Fazer o controle aí trimestral. Tirar um dia para conferir todo o material que tem, riscar o material que já saiu, ajuda a ter o controle sobre o que tem no seu ateliê e evita gastos a mais com materiais desnecessários, tá? Ou seja, você sabendo o que você... Porque tem muitas meninas que falam para mim, né? Renata, eu tenho tanta coisa no meu ateliê, eu tenho tanto material, tanto acabamento, tanto tecido, tanto aviamento, que eu não sei nem o que que eu tenho. Eu não sei nem as cores que eu tenho, o tipo de material que eu tenho, de tanta coisa que tem acumulada. E o que que acontece? Às vezes você sai para comprar um material, você já tem aquele material, mas não sabe que tem. E aí acaba comprando novamente, sendo que você poderia estar economizando, né? Se você soubesse que tinha aquele material no seu estoque. Então, separa um dia, começa a anotar tudo que tem no seu ateliê, mas é anotar tudo mesmo. Esse processo, ele vai ser difícil somente nos primeiros, tá? Principalmente no primeiro, né? Porque aí você vai listar tudo, vai sentar, organizar, vai olhar tudo que você tem, vai anotar, anota por cor, por tipo de material, por exemplo, aviamento. Tenho fita de cetim rosa, tenho flores de cetim rosa, flores de cetim azul, amarelo, tecido, tenho xadrez vermelho, tenho poá rosa, tenho listrado azul, mais ou menos para vocês entenderem como que funciona para a gente estar anotando. Claro que não vai dar para você anotar tudo, quantidade, por exemplo, às vezes você tem 10 metros aí de fita, aí depois você usa 6 metros, aí o ideal é que sim, que você vá anotando, né?
a quantidade que você tem, até para facilitar. Quando você for fazer um produto, você, por exemplo, eu gasto 1,5 m de fita. Ah, eu ainda tenho 5 metros de fita, então não preciso comprar aquela fita. O ideal mesmo é que você anote tudo, quantidade, a metragem de tecido, de fita, de, por exemplo, pérola, de botão, tá? Isso, eu sei, viu, meninas? Eu entendo vocês. Eu sei que é difícil. É difícil a gente conseguir manter esse controle de estoque dentro do ateliê, mas ele é muito necessário. É muito necessário. Toda empresa, seja ela pequena ou seja ela grande, precisa ter um controle de estoque. Você precisa saber o que você vai poder comprar, o que você precisa comprar, o que você não precisa comprar. Isso vai fazer muita diferença no financeiro, tá? Na parte financeira do seu ateliê e também na sua organização, na otimização do seu tempo. Você vai conseguir encontrar melhor as coisas que você vai precisar para trabalhar. Às vezes você precisa usar uma fita amarela, então você já sabe que tem, já sabe onde que fica, já fica de fácil acesso, né? Fácil para você encontrar. Então, ter esse controle, eu sei que é difícil, mas não é impossível, viu? Não é impossível. Então, tirar ali um dia, 2, 3 dias da semana para você conseguir fazer isso, vai ser difícil somente no primeiro momento, né? Na primeira vez, máximo a segunda vez. Mas depois você vai ver que facilidade que é e o tanto que você vai economizar fazendo isso, tá bom? Linha de produção. Primeiro, conferir o estoque da produção para não ter que parar o que estiver fazendo para sair para comprar. Já aconteceu comigo, né? Às vezes eu começo ali a fazer a peça, quando eu vou procurar o acabamento, por exemplo, não tem. Um botão, não tem. Aí eu preciso sair, parar o que eu estou fazendo e sair para comprar. Tá? Então, ter um raciocínio aí, uma linha de produção. Primeiro, antes de começar a fazer a peça, conferir o estoque para ver se tem todo o material necessário. Segundo, separar os projetos e os materiais da semana. Um exemplo, essa semana eu vou fazer 2 moranguinhos, 2 uvinhas e uma cerejinha. Um exemplo, tá? Então, na segunda-feira, eu separo todos os projetos, separo os materiais, deixo tudo separadinho para eu dar início à semana, tá? E dar início na produção. Terceiro, cortar tudo, depois costurar, montar e finalizar. Então, primeiro, um exemplo, na segunda-feira. Na sexta, no sábado, quem trabalha até sexta, né? Faz na sexta. Quem trabalha no sábado, faz no sábado. No sábado, eu já olho tudo que eu vou fazer na minha semana. Aí eu já separo os materiais, separo os moldes, os projetos, separo os materiais e aí eu vou começar aquela linha de produção. Primeiro, vou riscar o corpinho, riscar as roupinhas, depois vou na máquina costurar o corpinho, costurar as roupinhas, ou eu posso fazer diferente. Eu vou riscar todos os corpinhos, vou costurar todos os corpinhos, vou montar todos os corpinhos, depois vou riscar todas as roupinhas, costurar as roupinhas e depois vestir. Então, assim, seguir uma sequência, mas que seja uma sequência organizada, tá? Montar, costurar, não, riscar, costurar, depois montar e finalizar, tá? Eu sei que no primeiro momento, assim, vai ser um pouco difícil, quem não está acostumado a ter linha de produção, tá? Que eu falo. Porque você vai ter aquela sensação assim de estar trabalhando, trabalhando, trabalhando e não estar fazendo nada. Porque você não vai ver aquela peça concreta, né? Não vai ver aquela peça finalizada. Porém, se você fizer dessa forma, quando chegar no final da semana, você vai ter aí 5 bonecas prontas, tá? Você vai ter as 2 moranguinhos, as 2 uvinhas e uma cerejinha pronta ao mesmo tempo. Porque aí você vai conseguir finalizar todas elas ao mesmo tempo, ao invés de você finalizar uma por uma. Entendeu? Faz uma moranguinho, depois faz outra uvinha, depois... Entendeu? Entende, meninas, o que eu tô querendo dizer? Então, assim, quem não tem esse costume de linha de produção, vai estranhar um pouco no começo, vai ter aquela sensação de estar trabalhando, trabalhando, trabalhando e não está chegando a lugar nenhum, mas fiquem tranquilas, que é um processo.
E logo vocês começam a entender que, fazendo dessa forma, você agiliza mais o seu trabalho e você começa a ficar expert, né, naquilo que você está fazendo. Porque aí você vai treinar um passo de cada vez. Treinar costura, 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 treinar corpinho, 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 um exemplo assim que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Aí a cabeça, vai fazer uma cabeça, duas, três, quatro cabeças, uma seguida da outra, e aí você vai aprendendo cada vez mais, ficando mais experiente naquilo que você está fazendo, porque você está fazendo movimentos repetitivos, fazendo tarefas repetitivas, certo? Vamos lá. Cuidado extremo com o material, principalmente com material branco, tá? Não deixar jogado em qualquer gaveta ou em cima de prateleira, manter embalado, de preferência naquele saco preto, tá? Para evitar ficar amarelado, não deixar exposto à luz e à claridade para manter a qualidade. Porque o tecido branco, se ele ficar muito exposto à luz, ele vai ficando aquele tecido feio, amarelado, né? Então, para evitar que o seu produto perca a qualidade, manter ele num ambiente, num lugar reservado, manter ele bem embalado, tá? Vai fazer total diferença no final aí do seu produto. Uso de compra consciente. Antes de sair de casa para comprar material, fazer uma lista de tudo o que vai precisar para não ter gastos a mais sem necessidade. Então, por exemplo, eu vou fazer 5 bonecas essa semana. Então, eu vou tirar um dia da semana para fazer essa compra. Um exemplo. Eu vou anotar tudo que eu vou precisar e por isso que o controle de estoque funciona muito bem, porque você não precisa nem ir lá e ficar procurando o que, que você tem e o que, que você não tem. Pega seu caderninho de estoque, olha lá, fita de cetim azul, eu tenho, então não precisa comprar. Então você vai anotar somente aquilo que você vai comprar: tecido, fita, lã para cabelo, tá? Para evitar você chegar lá na loja e vai levar anotadinho o papel com você, tá? Eu tenho um caderninho pequenininho assim, eu esqueci de pegar meus caderninhos, depois eu vou mostrar para vocês os cadernos que eu tenho. Tem um caderninho pequenininho assim, ó, que eu carrego dentro da bolsa e toda vez que eu vou fazer compra, eu anoto a lista de materiais nesse caderninho. Então, anota tudo, leva a caneta, vai comprando, vai riscando, o que não encontrar, deixa lá separado para você ver se encontra depois, mas isso é fundamental para você não ter aquele gasto extra, chegar lá e sair comprando tudo que porque se depender da gente, e eu super entendo, a gente quer comprar tudo, né? Tudo que a gente vê lá na loja, a gente quer comprar. Mas é preciso a gente fazer uso de compra consciente, sim, tá? Para o bom andamento financeiramente do nosso ateliê. Trabalhar com encomenda personalizada. No caso de encomenda personalizada, que é um diferencial a mais que você vai ter no mercado, eu sempre trabalhei, quando eu atendia clientes, quando eu fazia vendas, eu sempre trabalhei com encomenda personalizada, com boneca personalizada. E eu super recomendo, viu, meninas? É um diferencial. Eu sei que muitas devem se perguntar assim, não, mas trabalhar com encomenda personalizada é difícil, porque o cliente quer ficar escolhendo, porque às vezes eu tenho que sair para comprar aquilo que o cliente quer e tal. Só que é um diferencial, é o que chama a atenção do seu cliente. O cliente poder personalizar a boneca de acordo com a personalidade da criança, ou através de uma lembrança afetiva, por exemplo. Eu já fiz uma boneca uma vez que era para a filha, ela tinha perdido a mãe, né? Então a mãe dela tinha falecido e ela queria ter a lembrança da mãe através da boneca. Então ela pediu as características da mãe, a cor da roupa que a mãe mais usava, o estilo da roupa que a mãe mais usava. Para quê? Para ela ter aquela lembrança. Eu lembro como se fosse hoje. Ela ainda falou assim para mim que quando ela abraçasse a boneca, ela iria sentir como se ela estivesse abraçando a mãe dela. Isso é uma história que eu não esqueço porque realmente é muito tocante, né? Da forma com que foi passado para mim. Então, assim, faz total diferença você trabalhar com encomenda personalizada. E é possível você controlar, tá? A organização e o bom andamento do seu ateliê, mesmo trabalhando com encomenda personalizada. Eu vou falar aqui para vocês. Você vai ter em estoque as cores mais usadas de tecidos e acabamentos, como, por exemplo, a cor rosa, azul, amarelo, verde, lilás, enfim.
Com o tempo, você vai percebendo, né, o que o seu ateliê vende mais, qual que é o seu carro-chefe, qual que é o produto que sai mais de venda no seu ateliê, e aí vai facilitando a sua vida. Um exemplo, teve um tempo que a boneca que eu mais vendia era dama de honra. Dama de honra, dama de honra, dama de honra, sempre. Então, o que eu fazia? Eu tinha no meu estoque as cores mais usadas de cabelo, que era preto, marrom escuro e aquele tom nude, que eu gostava bastante de usar tom nude para simbolizar o amarelo. Então eu tinha basicamente essas três cores de lã no meu estoque. Como era dama de honra, a maioria dos vestidos era branco, então eu tinha o tecido branco já no estoque e acabamento azul, rosa, lilás, que eram os mais usados, né? Que eu usava mais. Quando tinha uma cor diferente, era um produto mais fácil de eu estar adquirindo próximo da minha casa mesmo. Por exemplo, quando era um amarelo, um laranja. Então, e raramente, geralmente as cores mais usadas são essas mesmas, né? É aquela famosa tendência. Geralmente, quando é tendência, aí é sempre a mesma coisa. Teve uma época que foi só azul, depois aquela tal de marsala, aí rosa, e assim vai. Então, tem como você ter esse controle de estoque dessa forma, tá? Ou, por exemplo, você ter as cores mais usadas, né? Por exemplo, rosa, azul, lilás. E aí, quando a cliente você perguntar qual a cor da roupa, rosa, você já manda a foto do tecido que você já tem, se for online, né? Ou se for presencial, você já mostra o tecido que você tem. Ó, eu tenho essa e essa estampa. Entende? Tenho essa e essa cor. Aí a pessoa vai escolher. E aí isso facilita, tá? No rendimento, na produção e no bom andamento aí do seu ateliê. Separar os pedidos da semana. Tirar um dia da semana para comprar os materiais, ou quem já está conseguindo aí trabalhar com a agenda mensal, né? Quem está conseguindo trabalhar com a agenda mensal, ó, parabéns, tá? Comprar o material necessário do mês, ou pelo menos de 15 em 15 dias, tá? Prazo, extremamente importante. Esse aqui é importantíssimo para quem trabalha com encomenda personalizada. Estipular pelo menos 15 dias para a entrega do produto, mais o prazo do Correios. Isso é o que eu sempre pratiquei, tá? Eu sempre fiz isso. Independente, o prazo era 15 dias, mais o prazo do Correios. Tá? Se o cliente questionar, aí você explica que por conta das encomendas, né, serem por ordem de pedido e a agenda estar cheia, né, e para melhor atendimento e garantia do produto, a qualidade, né, da peça, é necessário um tempo maior para produzir, tá? Caso o cliente necessite com urgência e você vê que consegue produzir, passe esse pedido na frente e explique que vai abrir uma exceção para conseguir atender ele, mas não perca a venda, a não ser que você realmente não consiga produzir, tá? E por que eu peço esse prazo de 15 dias? Porque é melhor eu surpreender o meu cliente do que eu ter que ficar enrolando, enrolando, adiando, porque quando o cliente faz uma compra, a gente pode tirar por nós mesmos, né? Quando a gente compra alguma coisa, principalmente pela internet, a gente fica ansioso para chegar logo, para receber, quer receber o mais rápido possível. E aí, quando acontece de atrasar, vem a chateação, a decepção, o cliente não recomenda mais aquela loja, né? Aí sai falando para todo mundo que a loja atrasa o pedido, e aí gera uma exaustão do seu cliente e uma decepção também, né? E isso não é bom para você. Quando você pede o prazo de 15 dias, mesmo que você esteja aí com folga, né? Quando você pede o prazo de 15 dias e você consegue entregar antes, você surpreende seu cliente, ele vai falar bem de você, ele vai falar bem da sua entrega, da sua pontualidade, que você atendeu ele com antecedência, conseguiu entregar e surpreender seu cliente antes do prazo que você pediu. Então ele pensava que ele ia receber daqui 15 dias, mas ele recebeu com 10. Um exemplo, ele recebeu com 5 dias, entendeu? Então, é melhor você pedir um prazo, trabalhar com esse prazo aí de folga, do que você ter que gerar exaustão, conflito e decepção no seu cliente. E é isso. Parte de organização é essa.
é fundamental a gente conseguir organizar, fazer essa organização aí no ateliê, tá? Para facilitar a nossa vida, para a gente otimizar o nosso tempo e para o bom funcionamento, né, do ateliê, para você trabalhar com folga, não trabalhar com aquela exaustão, com aquela pressão, tá? Então, é isso, meninas.